Até aqui, o nosso Deus tem nos ensinado muito em cada um dos detalhes de cada um dos livros que estamos viajando neste devocional, de Gênesis até Apocalipse. Agora estamos entrando no livro de Neemias, capítulo 1, 2 e 3. E como sempre, antes de entrarmos nos capítulos, para que você possa se familiarizar com o livro e entender o que acontecia de fato, então, quem escreveu o livro? Quais as circunstâncias históricas em torno do livro? Por que foi escrito? Quando foi escrito? E por que ler esse livro e o que buscar nele? Talvez o autor de Esdras, no original formando um só livro com Neemias, que muitos pensam ter também escrito 1ª e 2ª Crônicas. É provável que ele tenha extraído informações das memórias de Neemias e dos registros do censo. As circunstâncias históricas naquela época é que os babilônios conquistaram Israel em 586 a.C. A Pérsia, por sua vez, conquistou a Babilônia 539 a.C. e depois permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém. Em 445 a.C., os desafios da reconstrução da terra natal lhes haviam baixado a moral. Sob a liderança de Esdras, haviam construído o templo, mas os muros da cidade permaneciam em ruínas. Esse livro ele foi escrito para lembrar ao povo de Deus a sua herança espiritual e para impedir que todos se tornassem negligentes em relação ao Senhor. Ele foi escrito no episódio entre 444 e 432 a.C. O livro talvez tenha sido compilado em 430 a.C., embora não se saiba ao certo. Você deve ler esse livro e buscar nele os seguintes pontos. Se você já deparou com uma tarefa grande demais ou se sentiu impotente para enfrentar um desafio, poderá identificar-se com Neemias. Ele lutou com questões ainda presentes hoje: motivação, fadiga, crítica. Mas esse livro também oferece inspiração e visão. Sem negligenciar o lado prático das coisas, mostra como desempenhar as difíceis tarefas designadas por Deus e vencer tanto a oposição quanto a apatia. Um brilhante exemplo do método de um homem para alcançar seus objetivos. Esteja atento à maneira pela qual ele equilibrou espiritualidade e ações práticas. Um exemplo: oramos ao nosso Deus, ele diz, e pusemos guarda, ou seja, espiritualidade e ações práticas. Você vai ver isso em Neemias capítulo 4, versículo 9, como também a partir de agora no livro de Neemias. No capítulo 1, no versículo 3, a palavra de Deus mostra o momento em que Neemias entra em cena. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa foi a informação que Neemias recebeu sobre Jerusalém quando Hanani, que era um dos seus irmãos, vieram até ele. Qual é a sua postura quando você recebe uma notícia desagradável? Como o caso, por exemplo, de Neemias, que recebeu essa notícia. A reação de Neemias nos traz muitos ensinamentos. Após ele se sentir entristecido, se colocou diante de Deus em jejum, oração e confissão de pecados, ou seja,
para reconstruir a cidade de Jerusalém, era necessário, primeiro, reconstruir dentro, o interior de cada um, para que, consequentemente, houvesse a reconstrução externa, os muros e a cidade. No versículo 11, a palavra de Deus diz que Neemias fala as seguintes palavras: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, se referindo ao rei, no caso, Artaxerxes. E aí termina dizendo: nesse tempo eu era copeiro do rei. No fim da sua oração, é registrado o cargo que Neemias ocupava. O cargo de copeiro do rei correspondia de alguma forma aos serviços secretos que hoje os países mantêm para a proteção dos seus presidentes. Os planos de assassinato eram preocupação constante para o rei. Era tarefa de Neemias provar a comida e a bebida servida ao rei. Cargo que exigia da pessoa ser de maior confiança. Muito possivelmente, Neemias também fazia as vezes de confidente e conselheiro do rei. Graças em parte ao bom trabalho de Neemias, o rei Artaxerxes I reinou 40 anos e experimentou morte natural. Uma raridade na dinastia que ele pertencia. No capítulo 2, no versículo 1, então, Neemias se apresenta diante do rei. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Obviamente que o rei percebeu, porque ele estava diferente de todas as vezes até então. Mas o importante aqui nesse ponto é: os meses descritos, tanto no primeiro capítulo como no segundo, mostram que do momento em que Neemias soube do estado que se encontrava Jerusalém até este momento, em que pediu ao rei liberação, foram 4 meses. O que isso significa? Não foi uma atitude precipitada, nem impensada. Ele não meteu os pés pelas mãos. Ele não colocou a carroça na frente do boi. Ele pensou, refletiu, avaliou e, sobretudo, colocou diante de Deus para assim tomar a decisão mais importante da sua vida. No versículo 10, depois de o rei liberá-lo para essa missão, diz: disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sambalate talvez fosse o governador de Samaria, região imediatamente ao norte de Jerusalém. Tobias, possivelmente governador de Amon, região leste de Jerusalém, do outro lado do Rio Jordão. Seriam talvez amigos e parceiros de negócios, embora sob o jugo persa eles viviam. Esses homens haviam se tornado ricos e poderosos, exercendo controle sobre Jerusalém e seus habitantes. É provável que não apreciariam a entrada de ninguém em seu território, até porque colocaria em risco o plano de poder que eles tinham. Então, começou o burburinho para prejudicar a ação de Neemias. No versículo 12, a palavra de Deus diz assim: então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Entenda por que Neemias tomou essa atitude secreta, em silêncio. Porque você, eu, nós, devemos aprender a controlar a nossa língua.
Neemias manteve a missão em segredo, provavelmente por 2 fatores. Jerusalém, sem os muros de proteção, era povoada por não-judeus, sendo viveiro de intrigas políticas. Espiões estariam dispostos a vender informações secretas aos inimigos de Israel. E qualquer prestativa de reunir aqueles judeus desanimados, inseguros de reconstruir os muros sem um plano claro, geraria ceticismo entre os que ele precisava, na verdade, inspirar. Antes de agir, aprenda a ter estratégias. Por isso que ele se levantou de madrugada e foi avaliar cada ponto do muro, cada ponto das portas, para que então ele soubesse como agiria. Isso se chama estratégia e planejamento. No versículo 17 e 18 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O perigo e a vergonha motivaram os judeus suficientemente para reconstruir os muros e a cidade. Todo o orgulho da nação concentrava na, abre aspas, cidade de Davi, fecha aspas. Há quem acredite que aquela situação poderia passar a ideia de que tinham um Deus fraco, o que era de todo improcedente, ou que o Senhor estava desgostoso com eles, o que era verdade. Ambas as ideias eram humilhantes. Por isso, ou eles fortaleciam as mãos, ou fortaleciam as mãos. Não tinha outra opção. No versículo 20, a palavra de Deus diz: Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Palavras ditas de Neemias para Sambalate e Tobias. Sempre que tiver um elemento divisor na equipe, trate de eliminar o quanto antes. Não faça vista grossa, pois se assim for, mesmo que o seu plano, projeto, meta seja extraordinário, o fracasso será um fato. Para terminar, o capítulo 3, todo ele é interessantíssimo. O versículo 1 fala sobre: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Que lições nós podemos extrair desse projeto? À primeira vista, os pormenores de um projeto tão antigo de construção podem parecer impertinentes para os nossos dias. Mas esse relato é mais que um conjunto de fatos de pouca monta. Estudando a passagem com cuidado, podemos aprender princípios aplicáveis aos projetos de hoje. Começar, ampliar, lançar bases de novos projetos e assim por diante. As ideias repetidas, as expressões-chaves, as epítomes e as características espirituais, todas constituem temas de aprendizado. Por exemplo, a expressão junto a, repetida muitas vezes, mostra o grau de coordenação necessário para uma tarefa tão grandiosa. Também podemos aprender com o exemplo de Neemias de que forma o líder pode motivar pessoas. Como ficou claro no livro, ele selecionou para os trabalhadores, na maioria, a parte do muro mais próxima à casa de cada um. Por fim, com o registro cuidadoso do nome de cada pessoa, vemos um líder atento a todos. Sabia o nome de todos e anotava o desempenho de cada um. No âmbito espiritual, sabemos que agora, tanto quanto naquela época, as situações da vida prática podem afetar o bem-estar espiritual. Os recursos limitados ou a oposição direta podem desafiar o plano de Deus contra agora, da mesma forma que os adversários desafiaram os judeus da época. Mas amanhã nós vamos falar mais sobre esse assunto. Deus te abençoe.